Boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa primeira semana de recursos humanos da ETEC Sales Gomes de Tatuí, hoje, abrilhantando a nossa noite, teremos o professor Orlando Dias, professor de MBA e pós-graduação nos cursos de Recursos Humanos e Engenharia de Segurança do Trabalho da Faculdade Anhanguera de Sorocaba, sócio proprietário da MO Recursos Humanos e da Prevent Medicina Ocupacional. Ele tem 41 anos de experiência na área de recursos humanos. Atuou nas empresas Alcoa Alumínio S.A., YKK do Brasil, Unimetal, dentre outras. Ele vai nos trazer o tema O Novo Normal de RH. Como ficará essa área tão importante para as empresas após a pandemia? Como tratar os colaboradores com esse distanciamento social, trazendo motivação, empatia e como ficará as organizações pós-pandemia. Com vocês, o professor Orlando Dias. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O meu nome é Orlando Dias, sou professor e consultor de recursos humanos e estou muito honrado, gente, de ter sido convidado a participar com vocês da primeira semana virtual de recursos humanos. Esta que é a semana onde nós comemoramos o Dia do Profissional de Recursos Humanos, a profissão a qual eu fui acolhido há 40 anos atrás. E estou muito feliz por ser um profissional dessa área. Então é com muito prazer mesmo que estou aqui para compartilhar com vocês e trocar um pouco de experiência sobre esse assunto, né, que está dominando a área de recursos humanos hoje, o novo normal de recursos humanos. Então, de antemão, agradecer à instituição, aos diretores, aos coordenadores, no nome do professor Juraci, aos demais professores e palestrantes que farão parte dessa semana virtual, aos demais funcionários aí da instituição, o Jefferson, que está aí no apoio técnico para a realização desse evento, e principalmente aos alunos, né? Sem eles, essa semana não teria graça, né? Então, e em nome de todos os alunos, agradecer ao Rodrigo, que fez a indicação. Um grande abraço e obrigado pela confiança. E é com esse cenário, né, gente, de incertezas, esse cenário de mudanças, de novas perspectivas, que a gente começa a nossa palestra virtual. Estamos num cenário de incertezas, de mudanças, e que vamos levar por muitos e muitos anos, eu acredito, né? E para começar o nosso trabalho e nortear as nossas atividades, eu convido vocês a realizarem algumas reflexões que são importantes para a gente sentir realmente o que está acontecendo e o que vai ser no futuro. A primeira questão, gente, é a seguinte: afinal, o que é esse novo normal? E a reflexão é a seguinte: será que é novo mesmo? Será que isso aí já não existiu ou não existia? O outro fator que eu gostaria também de reflexão é vocês pensarem quais serão as competências ou os desafios, os novos desafios dos profissionais de recursos humanos, as novas competências. E, mais uma vez, a reflexão: será que elas são novas mesmo? Será que tem novidade aí? Pois é. Então, ao longo da palestra, eu espero que a gente tire essas dúvidas, né? Então, vamos começar primeiro falando dessa expressão, né? O novo normal. O que é esse novo normal, gente? Primeiro, que já começa por aí. Esse novo normal não é nada de novo. Essa expressão é uma expressão que já foi utilizada há muitas vezes atrás, então ela não é recente, e ela voltou a ser utilizada agora nesse estado de calamidade pública, de pandemia, mas normalmente esse termo ele é utilizado
foi utilizado em outros grandes momentos históricos da nossa humanidade, geralmente um pós-crise. Então, nós temos informações que esse termo, né, novo normal, aconteceu, por exemplo, lá no final da Primeira Guerra Mundial. Nós também tivemos a gripe espanhola, também mais ou menos nessa mesma época, 1918 a 1920. Tivemos isso depois daquela depressão econômica que ocorreu no mundo, final lá dos anos 1929. Então, na verdade, gente, esse termo novo normal é um termo que não é tão recente assim, mas ele vem nesse cenário de pós-pandemia, para quem nunca viveu isso, ou nunca estudou isso, né? Ele chega num cenário para a gente repensar as nossas formas, maneiras de trabalhar. E principalmente, gente, a maneira de ver as coisas. Sentir esse momento e transformar esses desafios em grandes oportunidades, tanto de negócio quanto oportunidades pessoais. Uma delas, né, que norteia essa nova reflexão, obviamente, é a universalização digital, que vem com essa necessidade da hiperconectividade global e que nasceu de uma doença, de uma pandemia. Não veio, por exemplo, né, de uma gigante da área tecnológica que lançou um novo cenário, um novo momento para que isso acontecesse. Ou seja, foi necessário acontecer uma doença para que a gente pudesse repensar essa forma. Mas aqui, gente, nós vamos falar de RH, né? Então, como é que vai ficar a nossa área de recursos humanos nesse contexto novo, né? Primeiro, vocês já pararam para pensar que esse ano, né, de 2020, que nós estamos vivendo, hoje, dia 2 de junho de 2020, é um momento histórico e que vai ficar marcado para o resto das nossas vidas e das próximas gerações. E você já parou para pensar que você, eu, todos nós estamos vivendo esse momento histórico? Exatamente agora. Vamos ficar para os livros de história. Assim como já aconteceu em outros momentos históricos na história da humanidade. Então, por exemplo, vamos só viajar um pouco no tempo para ver o que aconteceu lá na Revolução Industrial, quando, naquela época, vamos pegar já uma fase do meio da Revolução Industrial para o final, que mais nos interessa aqui. Quando, com o advento de máquinas, principalmente máquinas a vapor, a descoberta da eletricidade, e outras descobertas, principalmente na área de fiação, tecelagem, que acabou gerando, naquele cenário de vida das pessoas, uma mudança significativa nos processos de trabalho e, obviamente, nas relações humanas. Então, por exemplo, a predominância do setor fabril eram os artesãos e, com ele, os seus aprendizes. E, normalmente, essas pessoas trabalhavam em casa. E quando chegaram, né, a descoberta dessas máquinas, desses novos equipamentos, muitos desses artesãos e aprendizes, na calada da noite, gente, eles iam até essas indústrias para incendiar, para depredar essas indústrias, essas máquinas, porque eles viam nessa, entre aspas, nessa nova tecnologia, uma ameaça para a sua subsistência. Ou seja, eles teriam que sair das suas casas para ir trabalhar nas indústrias. E a subsistência como artesão, aprendiz, estava ameaçada. E para eles parecia o fim do mundo. Então, uma das reações foi combater isso, depredando, destruindo essas máquinas. E o mundo acabou com isso, eles conseguiram resolver o problema deles assim, com violência? Negativo. O mundo não acabou. O que acontece é que as pessoas vão se moldando a esse novo cenário, a essa novas tecnologias, novas tendências, e aos poucos as pessoas vão se readaptando, tá certo?
Mas e agora? O que está acontecendo? Será que não é o contrário? A história não está se repetindo? Por quê? Porque nós passamos por outras fases também, como, por exemplo, a Revolução Tecnológica, que aconteceu a mesma coisa que a Revolução Industrial. Aí os computadores, os sistemas, os processos foram automatizados, os postos de trabalho foram se enxugando, e muita gente também viu quando aconteceu essa Revolução Tecnológica, seria também uma ameaça ao emprego, desemprego em massa, fome e tantas outras coisas. Mas também se mostrou inoperante, porque numa fase de transição, rapidamente as pessoas se moldaram a essa nova realidade. Então, gente, e olha só, e agora, nesse cenário de pandemia, de calamidade pública, parece que está acontecendo o contrário. Agora as indústrias querem que a gente volte a trabalhar em casa, não é isso? Então a gente fica pensando, a história se repete, mas o mundo não vai acabar por causa disso, vocês podem ter certeza, né? Não acabou e não vai acabar. A gente estava falando exatamente agora, né, no final dos anos aí, 2019, 2020, antes dessa pandemia, a gente já estava falando da revolução da tecnologia 4.0, da indústria 4.0, dos RHs 4.0. E aí vem e acontece tudo isso, né? Então, gente, muitas vezes são sinais. Mas o primeiro sinal que tem que ficar para a gente é que essas mudanças, elas estão dentro de um contexto e, muito provavelmente, ela vai ter que ser digerida e absorvida por todos os profissionais o mais rápido possível, porque o mundo realmente não vai acabar por isso. Não tem como, para a gente também introduzir esse assunto do novo normal, a evolução do estudo de RH, que nasceu também lá naquela época da Revolução Industrial, mas notadamente nos estudos da administração científica de Taylor, que olhava a gestão da produção sob o foco de produtividade, de tempos, de métodos, e as pessoas eram meros instrumentos de produção. Não havia que se falar em direitos trabalhistas, em benefícios trabalhistas. E aí, gente, pasmem, eu gosto de falar isso, esse cenário, né, de que as pessoas não tinham importância nas relações do trabalho, que era essa base da teoria de Taylor e outros, né, como Ford, e que também seguiam essa linha de tecnicista, né, de processo, surgiu logo na sequência as teorias comportamentais ou behavioristas, né, de Elton Mayo. E aí, gente, a gente vai falar, a área de recursos humanos nasceu desses teóricos behavioristas, comportamentalistas, que desenvolveram uma metodologia de um estudo científico para se opor ao método de Taylor. Então, muita gente fala mal do Taylor para a área de RH, mas a gente tem que agradecer. Se não fosse o Taylor, talvez a área de RH não tivesse evoluído tanto. Então, é importante a gente ter essa oposição de pensamentos, de valores, e dessa área behaviorista hoje existe a área de recursos humanos. E aí vocês podem perguntar, mas Orlando, então qual é a diferença? Existe alguma diferença entre esses vários momentos, esses vários fatos históricos que aconteceram em outra época, só mudou o ano? Tem algum fator de diferença? Tem sim. Tem alguns fatores, gente, que hoje eles se diferenciam do que acontecia lá na Revolução Industrial ou mesmo na Revolução Tecnológica mais recente, que é o seguinte: o sentimento do ser humano por passar por mudanças, por estresse, por ter que sair da sua zona de conforto, guardadas as proporções, gente, é a mesma coisa. A mesma coisa que nós estamos passando agora, o povo que viveu lá 1860, 1870, final dos anos 1800, início dos anos 1900, tiveram sensações humanas muito parecidas com as quais nós estamos sentindo agora. O que mudou e o que muda? Com certeza, gente, são duas palavras básicas. Uma delas é a intensidade. A intensidade que está acontecendo isso agora, essas mudanças agora, é muito maior do que aconteceu lá.
Então, as descobertas, as tecnologias, as necessidades hoje são muito maiores do que aquelas da Revolução Industrial. Mas tem um segundo fator que eu considero esse sim o alavancador de mudanças, que é a velocidade. Então, a mesma coisa que aconteceu lá, que está acontecendo agora, a diferença é a velocidade. Naquela época, para acontecer alguma coisa nova, gente, sair uma notícia nova, demorava muito para ser processada. Por quê? Os meios de comunicação eram limitados, então as notícias demoravam a chegar, a correr, então é normal que o processo de mudanças, a velocidade dele é mais lento, assim como aconteceu até agora. Nossa história recente, por volta dos anos 1970, 1980, com globalização da economia e o início da revolução tecnológica, o que mudou, gente, foi a velocidade. Então, hoje, nós recebemos dados e transformamos esses dados em informação através de um processamento muito mais rápido. E quando a gente tem mais informação e maior velocidade, isso gera para nós, para todos os seres humanos, um maior volume de comunicação. E esse volume de comunicação também nos gera mais conhecimento, alguns conhecimentos positivos, outros não tão positivos assim, mas geram conhecimento, desde notícias verdadeiras a fake news. Então, o que muda é o volume de informação e a velocidade com qual ela vem. Então, essa velocidade e o volume de informações também gera no ser humano uma grande necessidade de mudança. Por quê? Porque o que era bom ontem já não é mais bom hoje. E o que eu vou querer para o futuro talvez tem que ser melhor do que eu tenho hoje. Por quê? Porque esse excesso, esse volume de informações geram no mercado, de um modo geral, mais opções. Então, hoje, como eu tenho muito mais acesso à informação, eu tenho muito mais acesso também a opções. E se eu tenho mais acesso a opções, eu me torno um ser mais crítico. Se você me oferecer alguma coisa que não lhe agrada, eu tenho outras opções no mercado que podem me agradar. E eu acesso isso rapidamente, processo isso rapidamente. Então, essa velocidade e a intensidade é um fator fundamental para comparar o que está acontecendo agora com o que aconteceu lá nas outras revoluções. Na Revolução Industrial, na Revolução Tecnológica e nessa revolução que está acontecendo exatamente agora. Uma outra coisa importante, gente, a simultaneidade. Essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Você não para fazer uma coisa, depois você faz outra, depois você faz outra. Não é assim. As coisas hoje acontecem todas ao mesmo tempo, nessa velocidade incrível que a gente está falando, né? Então, gente, a gente vive, né, hoje no mundo e aqui no nosso país esse cenário de crise, né, transformações, depressão, tantas palavras muitas vezes negativas que já está fazendo parte do nosso dia a dia. E o problema é que essas crises, por exemplo, essa da pandemia, ela já veio a se somar em outros problemas que a gente já tinha, principalmente na nossa área de relações humanas, na área de RH. Então, nós já tínhamos problemas internos, ora problemas externos, muita coisa para se administrar, e aí vem ainda essa pandemia. E aí a gente já começa a pensar, será que, de repente, essa pandemia ela não vem até com um apelo para acelerar esse processo de decisões? Então, muitas pessoas às vezes acham isso negativo, as crises, mas muitas crises, se elas forem bem trabalhadas, bem organizadas, durante e pós-crise, que é esse novo normal, você pode, inclusive, sair da crise melhor do que você entrou, que é o que eu desejo para todo mundo. Obviamente, alguns setores vão sentir mais do que outros, e outros setores, então, comemorando. É a velha história lá de enquanto você chora, eu vendo lenço. Então, depende de como você vai encarar essa crise. E você tem 3 opções para encarar essa crise nesse cenário. E é você que escolhe. Vocês não precisam responder para mim, mas pode marcar no papel aí do lado. Você tem 3 formas de passar por isso, para quem já passou tantas outras
outras crises, essa é lógico que sem precedente. Eu nunca passei uma crise tão dura e tão forte como essa. Mas você pode encarar isso sendo pessimista, sendo otimista ou sendo realista. Qual você prefere? Qual é o seu predominante? Então, eu não vou responder por vocês, mas eu posso falar por mim. E, por natureza, eu já sou um otimista. E, obviamente, uma boa dose de realidade, de realismo também é muito bem-vinda. O que a gente menos precisa, gente, é de pessimismo. Porque o ruim você já tem, já está. Então, se você ficar nele, você vai ficar empacado, você não vai sair dessa celeuma. Então, no mínimo, você tem que ser realista, um otimista, mas com o pé no chão, que é o realista. E esse é o ponto de partida, gente, para qualquer cenário de crise. Não é só esse, porque essa não é a primeira crise que nós estamos passando e também não é a última que nós vamos passar. Muito provavelmente, né? Muitos aí são jovens, vocês têm muita crise pela frente aí, viu? Podem ter certeza, né? Muito bem. Então, diante desse cenário, diferente de tudo que a gente já viu até agora, e algumas coisas, nem tudo, por isso eu fiz aquela reflexão, será que é novo mesmo? Será que não tem coisa aí que a gente já está falando há algum tempo, e só que não acontece, né? Não sai da área do planejamento e não vai para o campo da ação? Então, esse cenário, essa reflexão, gente, muitas vezes ela nos permite, né, repensar os nossos valores, repensar quem eu sou, para onde eu quero ir e o que eu tenho que fazer para chegar até lá. Não só quanto pessoa, mas também alinhado à missão, visão, valores organizacionais, né? Então, a gente pode ver essa crise, gente, como um processo doloroso, como qualquer outra crise. E aí, passado a crise, é como se você tivesse recebido um ferimento, fez um curativo e você tem que tirar esse curativo. Vai doer um pouco, a ferida está lá, mas é a vida que segue. Eu tenho que encarar isso de uma maneira positiva e realista, certo? Então, é também um cenário, é um momento de reformular, de repensar, de ver onde eu errei, onde eu posso evitar reocorrências, né? E estar se reinventando, gente, principalmente de dentro para fora. Olhar mais para o eu, mais para o nosso, e aí você olha para o nosso mundo externo, né? Só que, gente, nós ainda temos mais um grande problema aí nessa parada toda. Uma delas, vamos falar agora aqui de Brasil, ou latinos, de modo geral. Nós temos um problema muito sério na cultura brasileira, que já passamos por muitas crises, estavam acabando de sair de uma aí, e ainda estávamos, né? O brasileiro, gente, ele não sabe perder. É o típico povo que só está acostumado a ganhar. Quando eu falo disso, eu gosto muito de lembrar, gente, do 7-1 que o Brasil tomou aquela sapecada da Alemanha na Copa de 2014. Então foi uma pegada tão violenta, tão forte para o Brasil, porque ele falou, poxa, eu não estou acostumado. Já perdemos, mas não de 7-1 numa Copa do Mundo, no nosso país, né? Então, o brasileiro tem essa coisa que nós somos muito bons em tudo, muito agradável, a gente nunca tem problema, aqui é tudo certo, tudo maravilhoso, e quando a gente recebe qualquer coisa que nos desagrade, rapidamente o nosso povo se desmotiva. Então, para nós que trabalhamos na área de RH, gente, é extremamente complicado e também é um pensamento e uma necessidade da gente refletir sobre isso, que assim, a gente às vezes gasta tanto tempo, tanta inteligência, tanta estratégia para desenvolver ferramentas, metodologias de motivação de pessoas, aí eles estão lá, motivados, engajados. Aí qualquer coisa que você tire desse trabalhador, ele já desmotiva rapidamente. É isso aqui. Então, é muito difícil de motivar, mas é muito fácil de desmotivar. Basta eu tirar você da zona de conforto. É só eu falar assim, vamos pensar vocês numa sala de aula. Chega o professor, ele fala assim, hoje eu quero que vocês troquem de lugar. Quem senta no fundão está na frente. Pronto, já é a gente, já torcendo o nariz,
É só tirar da zona de conforto. Ó, você não vai usar mais essa ferramenta, agora você vai usar essa. Agora você não vai ter mais isso. Então, gente, é muito fácil de desmotivar e difícil de motivar. E quando a gente passa por um cenário de crise como esse, isso é complicado. Porque a nossa cultura, ela não tem essa cultura de perder, ela tem a cultura de ganhar. Diferente de outras culturas, gente, que já passaram por guerras, por doenças muito piores que essa, por catástrofes que a gente não tem aqui no Brasil. Então, eles têm uma capacidade de se readaptar a essas novas dificuldades, a esse novo normal, muito mais facilmente que a nossa. Então, já vai aí uma primeira reflexão, uma primeira dica para o novo normal de RH, gente. Saber trabalhar com as expectativas das pessoas. Por quê? Porque a resistência à mudança do povo brasileiro, isso aí não tem nada de novo. É um desafio que mais nós enfrentamos na gestão de pessoas. São líderes resistentes, são trabalhadores resistentes, às vezes estrategistas resistentes a novas ideias, a novos pensamentos, em todos os níveis. Então, aí a gente precisa melhorar bastante, certo? Muito bem. Uma outra coisa, né, que a gente fala, daí vocês vão falar, bom, mas como é que a gente faz para reverter isso num cenário de crise como esse? Bom, a primeira coisa é que vocês precisam organizar uma estratégia para essa crise, para esse momento de enfrentamento. Então, é o famoso durante e já pensar no depois. Como é que a gente faz isso? A primeira dica é a gente começar entendendo dois princípios fundamentais quando a gente vai mexer com expectativa das pessoas, saindo de uma situação que era normal para um novo normal. A primeira delas, gente, é o que a gente chama de princípios, né, dos benefícios esperados. Eu gosto muito de usar esse termo. E quais são esses princípios? O primeiro deles é o princípio dos benefícios como investimento. Vamos explicar isso. O que é isso? É o seguinte, gente. De um modo geral, nós também temos uma cultura aqui no Brasil, principalmente de empregadores, de empresários, de que falou em recursos humanos, falou em pessoas, a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria enxerga recursos humanos como despesa e não como investimento. Então, recursos humanos só é custo. Por exemplo, a gente ouve falar muito isso. Ah, Orlando, recursos humanos é o custo que mais se repete, é o custo fixo que mais se repete ao longo de um ano na minha empresa. Por quê? Porque você tem os 12 meses de salário, mais o 13º, então já são 13. Para quem tem direito a férias, mais 1/3 de férias. Tem algumas empresas que têm programas aí de PLR ou PPR, acaba gerando mais um 14º. Então, é o custo fixo, gente, que mais se repete. Então, muitos empresários falou em RH, falou em mão de obra, para ele é custo, é despesa. Ele não vê como investimento. E o que muda isso, gente, na cabeça para esse novo normal? Nós, profissionais de recursos humanos, vocês aí hoje, acadêmicos, mas a gente sabe que tem muitos aí que já atuam na área, precisam, gente, formar um grande exército de pensadores e de multiplicadores para a gente mudar essa cultura de que recursos humanos ou pessoas é despesa. Eu vou dar um exemplo. Eu usei esses dias com um empresário aí, né, nesse cenário de crise. Esse empresário, infelizmente, teve que demitir 15 empregados. E aí ele falou, para ter outra alternativa antes de demitir essas pessoas. Bom, você pensa em todas as alternativas e cada empresa tem a sua estratégia. Para umas, gente, é interessante você demitir, para outras é interessante suspender o contrato, reduzir a jornada, fazer banco de horas. Hoje nós temos, eu vou falar daqui a pouco, uma série de alternativas. Mas para algumas a alternativa é reduzir pessoas, infelizmente. Muito bem, mas eu falei assim, bom, eu não entendi esse negócio de ver como investimento e não como despesa. Imagine uma empresa, gente,
nova, 0 km. Você acabou de montar uma empresa, não precisa ser uma empresa grande, vamos dizer que você montou uma loja num shopping, e é uma loja razoavelmente grande, que você vai contratar 20 empregados. E aí, quando você está montando o negócio, vocês acham que esses 20 empregados já, que vão ser contratados já vão sair produzindo, dando o retorno que a empresa precisa? Não, isso numa loja. Se for numa indústria, mais tempo ainda. Você fala, não, vai levar 6 meses, 1 ano, 2 anos para eu poder ter algum retorno. Mesmo pagando salário, encargos, treinamentos, insumos. Aí o empresário entende como investimento. Ah, eu não estou ganhando agora, mas eu vou ganhar lá no futuro. Então, ele está vendo como investimento. Mas quando bate uma crise, gente, qualquer crise, não é só essa não, qualquer uma, é que essa é mais forte. O que ele faz? Ele deixa de olhar o trabalhador como investimento e olha como despesa. Então, nós vamos cortar. Por que na crise ele também não pode olhar como investimento? Se lá no começo ele olhou. Ele vai falar assim, olha, eu vou ficar 5, 6 meses sem ter uma rentabilidade, mas quando voltar, eu vou encarar isso como investimento, e daqui 4, 5, 6 meses eu vou retornar, vou ter esse retorno desse investimento que eu estou pagando. O custo de não demitir, o custo de absorver essa mão de obra. Então, gente, esse é um princípio importante para a gente falar do novo normal. Eu tenho que olhar pessoas como investimento e não como despesa. Se eu olhar como despesa, a primeira opção normalmente é cortar. E o segundo princípio, gente, esse daí não serve só para RH, tá, gente? Serve para tudo. Serve, por exemplo, na relação professor-aluno, relacionamentos pessoais, mulher, marido, pai, filhos, qualquer tipo de relacionamento, amigos, que chama-se o princípio da mútua responsabilidade. Então, é um fator cultural que tem que mudar nesse novo normal. Já tinha que mudar, por isso que eu falei, isso não é nada novo, né, gente? A gente só precisa acelerar isso daí. Então, esse princípio da mútua responsabilidade é dizer o seguinte, o problema é nosso, o problema não é seu ou o problema é só meu, o problema é nosso. Porque toda vez que a gente atribui a responsabilidade somente para um outro lado, eu me abstenho da minha responsabilidade, logo eu fico na zona de conforto e passo para você essa responsabilidade de resolver todos esses reveses que a gente tem no dia a dia. Então, esse é um outro princípio importante. Eu considero esses dois aí, um acaba complementando o outro. Então, é o famoso, gente, vê se tem algo novo nisso. Vocês já estão enjoados de ouvir falar isso. O famoso ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Se você ganha e eu perco, não está bom. Se eu ganho e você perde, também não está bom. Agora, se todos ganhando, se perde, todo mundo perde. Isso é um senso que também eu gosto de chamar isso de senso de propriedade. Fazer com que as pessoas desenvolvam esse pensamento, esse engajamento de que se a empresa está com problema, eu também estou com problema. Então, são princípios, gente, também fundamentais para essa nossa nova fase do novo normal. Tem um outro princípio que eu também somaria a esses dois, mas esse daí está mais ligado para a área de carreira. Eu sei que vocês terão outras palestras aí nessa semana e acredito que vão ouvir falar mais disso. Mas é o princípio dessa mudança cultural, onde tem que ser respeitado, de um lado, a perspectiva de crescimento das crenças pessoais das pessoas, do outro lado, os objetivos e valores empresariais, missão, visão, cultura, princípios da empresa. E no meio dessas duas partes, gente, uma conciliação dinâmica muito veloz para acompanhar essas várias necessidades. Então, esse princípio, né, e esse respeito, ele também é um fator fundamental. Tem uma outra parte, né, que a gente diz para caminhar com esse nosso objetivo de um novo normal, é fazer o estudo, a autorreflexão
sobre as minhas dimensões, né, o multidimensões humanas do autogerenciamento, que são 4, gente. Nunca, né, a gente vai ter uma oportunidade tão grande quanto essa de fazer essa autoavaliação. A primeira delas é a espiritual. Seja qual for a sua crença, você precisa ter algum pensamento, alguma doutrina, ou mesmo que não tenha, mas o campo espiritual tem que ser considerado, ele faz parte dessa dimensão. O outro é o campo social. Hoje nós vivemos em sociedade. A minha responsabilidade frente à sociedade, família, comunidade, cidade. O outro é o físico, é o meu corpo físico, a minha qualidade de vida, qualidade do sono, da alimentação, de exercícios, de aproveitar a vida mesmo, de usufruir das coisas boas dessa vida, família, amigos, além do social, me trazer uma satisfação física. A minha saúde é importante, a minha prevenção é importante. E o quarto e último, que eu diria que um vai complementando o outro, é a sua saúde mental, a inteligência emocional. Nunca se falou tanto na importância, não adianta você estar bem fisicamente, mas a sua cabeça não. Então, no cenário de crise, é importante a gente administrar isso também, né? Então, nesse cenário todo, gente, nunca foi tão importante e necessário a área de recursos humanos. Eu gostaria de destacar a importância do profissional de recursos humanos na condução desse processo de mudanças nesse novo normal. Então, nunca a área de recursos humanos foi tão importante para conciliar esses interesses entre as expectativas pessoais versus as expectativas do negócio e ser ele, gente, o condutor desse processo, desses valores, dessas angústias, incertezas, expectativas, num cenário tão complicado como nós estamos agora. E eu entendo que essas oportunidades, gente, elas vão estar escancaradas para nós, profissionais de recursos humanos, em coisas que a gente já sabia, mas não aconteciam, e agora encontra um ambiente ideal para a sua implantação. E então nós precisamos estar ligados e preparados para agir com rapidez, com essa velocidade que o cenário nos obriga, para que as chances de sucesso sejam aumentadas. A primeira delas, já seguindo por uma linha de construção, é começarmos pela quebra de resistência a esse processo de mudanças. Como a gente viu ali atrás, né? Que o perfil do brasileiro, normalmente ele já é um ser resistente, qualquer coisa desmotiva. Quando eu passo por um cenário de crise como essa, a neurociência já explica isso para a gente. Acende uma luzinha de alerta e a pessoa começa a entrar na defensiva. Então, os profissionais de recursos humanos vão ter que tratar isso de uma maneira muito direta, muito clara, muito objetiva, criando esse senso de coparticipação, de corresponsabilidade entre as partes e acelerar esse processo de mudanças. A outra coisa é a maturidade digital. Então, até hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda são resistentes às novas tecnologias. E a partir de agora isso vai ser acelerado. Então, constar isso nos seus planejamentos estratégicos de RH e fazer um bom diagnóstico do seu público-alvo para identificar as pessoas que eventualmente ainda têm alguma dificuldade em lidar com esse mundo digital. E não encarar isso como com medo, mas como uma ferramenta necessária. Sem, obviamente, gente, descuidar do lado emocional. Nós não podemos deixar que, hoje, a tecnologia, que a gente percebe, por exemplo, num aparelho celular, em grupos de pessoas, onde tem 4, 5 pessoas e, no mínimo, 3 estão no celular e não estão compactuando da vida real. Então, vai ter que ser um equilíbrio entre maturidade digital e essa maturidade emocional, sem perder também as raízes. Mas as pessoas que estão fora vão ter que entrar, e entrar de uma forma positiva, e não encarar isso com medo
ou alguma ameaça. Outra coisa, no cenário de crise, pede que essas ações elas sejam curtas e rápidas, para que a gente não perca o time, né, da condução desse negócio e fazer com que, eventualmente, as coisas passem despercebidas. Quando você vê, ela já passou e transformou uma oportunidade, muitas vezes, em um conflito. Paralelo a isso, gente, já tem coisas que estavam acontecendo, como novas formas, chamadas de novas formas de gestão em RH, e no novo normal vai se transformar em obrigação. Uma delas é a questão da liderança situacional. Precisamos desenvolver, capacitar as nossas lideranças também nos aspectos emocionais, transformar o nosso líder, capacitar os nossos líderes, as nossas lideranças, em todos os níveis, de uma forma que a gestão de pessoas seja algo que seja intrínseco na sua atividade profissional. Dentre essas habilidades, o líder coaching ou o líder mentor, ou mentor, porque cada vez mais as pessoas vão precisar desse apoio. Lideranças fortes vão dar sustentação para resultados de times, de equipes de trabalho eficazes. Se o trabalhador não sentir que ele tem uma liderança forte, que sustenta esse processo, nós vamos ter muitos problemas na consecução dos resultados. O outro aspecto são as motivações humanas, que nós sempre tivemos. Não esquecer, necessidade, desejos e sonhos. Tudo isso fechado de uma forma integrada, que as pessoas percebam que a maioria das coisas a partir de agora vão depender dela. Não existe alguém que vai ficar te motivando o tempo todo. Isso vai acontecer dentro da sua automotivação. É um processo que vai acontecer de dentro para fora. Não adianta você ficar esperando tantas coisas das organizações. A outra é a gestão por competências. Há quanto tempo a gente já vem falando disso? Fortalecer o conjunto de conhecimento, habilidades e, principalmente, as suas competências comportamentais, aquelas que estão ligadas à sua inteligência emocional, a capacidade de trabalhar sob pressão, a capacidade de fazer gestão de conflitos, interesses de um modo geral. Precisamos desenvolver isso nas pessoas e que isso faz parte desse novo cenário, esse novo normal. Uma outra coisa é revermos ou atualizarmos os nossos subsistemas de gestão de RH. Então, eu convido vocês a já fazer esse trabalho. Então, pegar cada subsistema, atrair pessoas, reter pessoas, manter pessoas, fazer com que cada um desses formas de rever, por exemplo, as plataformas de recrutamento, de seleção, entrevistas à distância, testes à distância, buscar esses profissionais nas várias mídias disponíveis, fazer com que isso esteja de uma maneira conectada, integrada às suas políticas de recursos humanos. Na parte de remuneração estratégica, pensar em novas formas de remunerar essas pessoas, que essas pessoas também vão trabalhar de forma diferente. Então, eu tenho que pensar formas apropriadas a esse novo cenário. Pensar principalmente na questão da remuneração variável, dos benefícios, principalmente dos benefícios flexíveis. As pessoas terão novas necessidades, novos desejos, que não tinham antes. E tudo isso já tem pronto, gente. Basta analisarmos e diagnosticarmos qual é o nosso perfil, né? O perfil dos trabalhadores dentro dessa organização. Uma outra preocupação que eu tenho dentro desses subsistemas, na parte de avaliação de desempenho, avaliação por competências, alinhado a um bom levantamento de necessidades de treinamento, de curto, médio e longo prazo,
O subsistema, gente, saúde e segurança do trabalhador. Eu sou dessa área, então a minha preocupação é a seguinte: se antes dessa pandemia nós já tínhamos sérios problemas de tratar com a cultura prevencionista, por exemplo, despertar no trabalhador realmente a consciência com relação à preservação da sua integridade física, da sua saúde e da saúde coletiva dos seus colegas de trabalho. A capacidade de entender e cumprir normas, procedimentos, práticas seguras, utilizar equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual. Se a gente já tinha problema antes, agora a gente pode ter mais. Haja visto que a gente percebe hoje, nesse cenário de pandemia, pessoas que não estão nem aí com a sua segurança individual e muito menos com a coletiva, em coisas simples do tipo manter o distanciamento social, ou se estão trabalhando à distância, as suas práticas de higiene, né, de lavar as mãos, é uma coisa que sempre existiu isso, utilizar álcool gel, utilizar máscara, fazer a troca de roupas ou se higienizar constantemente, pensando não só na sua segurança, mas dos demais colegas. Então isso vai mudar muito, é um cenário ideal para mudar, culturar as pessoas no conceito que nós chamamos de conceito prevencionista. E outros subsistemas que devem ser tratados da mesma forma. Você pensar também, por exemplo, nas formas de controle, registro, folha de pagamento, controle, registro de ponto, tudo isso vai ter que ser revisto, porque nós estamos num outro momento, num outro cenário. Dentro ainda desse conceito, né, de subsistemas, a questão da gestão do plano de carreira nas organizações, que sempre foi um problema na área de recursos humanos. Então, nós temos que sair, para quem tem isso, dos modelos de carreira tradicional para os modelos novos, novo normal. E aí eu considero, gente, 2 tipos de carreira adequados a esse novo normal. Uma delas é a carreira proteana. Para quem não conhece, ela tem esse nome, né, de carreira proteana, que ela está baseado no perfil de um deus grego, da mitologia grega, né, Proteus, que era um deus que tinha a capacidade de se adaptar rapidamente às exigências de cada situação que ele vivia. Então ele tinha o domínio do passado, do presente e do futuro. Mas principalmente ele tinha essa capacidade de se adaptar rapidamente, com a velocidade necessária para cada cenário. Ele também não era uma pessoa muito fácil de ser abordada. Por quê? Porque ele tinha um autoconhecimento, um senso de autorrealização muito forte. Então não era qualquer pessoa que acessava esse domínio, a esse perfil do Deus Proteu. Trazendo para a nossa vida moderna, para a carreira profissional, a gente fala que o proteano é aquele profissional que tem essa capacidade de se adaptar rapidamente a essas mudanças, que tem um senso de autorrealização muito forte, possui experiências variadas, então ele é o que a gente chama de multi-especializado, que desenvolve rapidamente novos conhecimentos, novas habilidades e, principalmente, se adapta a esses comportamentos necessários. As escolhas que ele tem são escolhas pessoais da carreira, não é a organização que determina o que ele faz, mas sim essa sua autorrealização. Ele também tem como característica o critério de sucesso interno. Ele não está preocupado com o externo, ele se preocupa com ele, com a formação, com aquilo que é necessário para desenvolver essas suas competências e colocá-las em prática de uma forma muito rápida. Ele também tem a capacidade de saber o que tem que aprender e como aprender. Então ele utiliza isso de uma forma inteligente. Então quando ele recebe algum conhecimento, seja através de livros, seja através de aulas, de um professor ou do convívio profissional, ele sabe exatamente aproveitar essa oportunidade.
É o tipo de pessoa que está preocupado com o conteúdo e não com o resultado. Eu falo muito isso para alguns alunos. Falo, poxa vida, você está aqui na faculdade para aprender ou para buscar um diploma no final do curso? O que você vai levar disso que você aprendeu? O que você vai levar dessa palestra que nós estamos fazendo hoje? O que você vai levar dessa primeira semana virtual? O que você vai levar quando você estiver formado? Seja num curso técnico, seja num curso de graduação, pós-graduação, MBA. É o título que lhe interessa ou é o conhecimento desenvolvido? Isso tem muito a ver com o perfil dessa carreira proteana. E o outro tipo de carreira é a carreira que a gente chama de carreira sem fronteiras. É aquela carreira, gente, onde o tipo da carreira profissional, desse profissional, ela ultrapassa as fronteiras da organização. Então, eu penso na minha carreira, não só dentro da organização que eu trabalho ou eu presto serviço, por exemplo, se eu for consultor, mas eu me preocupo muito no networking e como isso pode se expandir para uma rede muito maior do que a específica. A gente vai ver, por exemplo, quando falarmos em novas formas de contrato, as carreiras, por exemplo, onde eu posso prestar serviço não para uma organização só, mas para várias. Então, o Sem Fronteiras é abrir esse leque, abrir essas possibilidades. E ele tem como característica essa mobilidade, essa flexibilidade em se adaptar a várias realidades. Se eu prestar serviço para 5 empresas, ou 6, eu vou saber exatamente para cada uma delas qual é a característica, qual é a flexibilidade que eu tenho que ter para uma ou para outra. Mas seja a carreira proteana, ou seja, a carreira sem fronteira, gente, são os tipos de carreiras que vão combater os sistemas de carreira tradicional. Aquela famosa degrau por degrau, tempo de serviço ou coisas do tipo. Um outro fenômeno, gente, do novo normal, que já está acontecendo, é só você fazer uma autorreflexão, se você já não está praticando isso, é uma forma de gestão em RH que acaba trazendo para as pessoas o conceito que a gente chama de minimalismo, que nada mais é do que fazer o máximo possível com o mínimo que eu tenho. Por exemplo, quando começou essa pandemia, as pessoas falam assim, opa, eu preciso agora mudar alguns hábitos. Por exemplo, o consumismo. A gente eu vivia num cenário, gente, de extremo consumismo. Então, se eu tenho um celular hoje, amanhã eu já quero um outro, porque esse de hoje já está ultrapassado. Então, eu vou lá e compro um celular novo. Roupas, carro, porque saiu um modelo novo, então eu preciso comprar um carro novo. Então, um apelo muito forte ao consumismo. Numa época de crise, o que você faz? Você fecha, corta. Então, viver com o mínimo possível. E isso, gente, nesse cenário de pandemia, rever, por exemplo, o conceito de compra de alimentos, de sobra, de resto de alimentos. Então, eliminar desperdícios com qualquer coisa que tem na sua vida. Você trabalhando em casa, você economiza combustível, economiza roupa, economiza tempo. Esse tempo você vai usar em quê? Use para a sua qualidade de vida, para autodesenvolvimento, para o seu lado espiritual, mas aproveite cada minuto e cada recurso que você tem. Isso é o minimalismo. Outra coisa também, nessa área, esse receio que vem com qualquer crise, e essa aqui é muito pesada, é o risco do desemprego em massa. Então as pessoas começam a repensar, poxa, e se eu for mandado embora? E se todo mundo aqui da minha casa for mandado embora? Como a gente vai sobreviver? Então isso é uma cultura que é desenvolvida nesses momentos e que não pode se perder depois que passar essa pandemia. Agora acabou a pandemia, então agora eu posso gastar à vontade, eu vou sair para a rua e vou cometer excessos até mais do que provavelmente eu cometia antes. Então, é um momento de repensar, né, nesse novo normal, essas práticas
e desenvolver, despertar nos seus trabalhadores também essa consciência do minimalismo, que é tão importante em cenários de guerra. Na parte de desenvolvimento de pessoas, ou autodesenvolvimento, rever todos esses nossos conceitos, gente. Agora, por exemplo, de ensino à distância, de treinamentos e desenvolvimentos à distância, reuniões, teleconferências, e não só na parte do conteúdo, em como nós vamos passar conhecimento para as pessoas, mas também saber como nós vamos medir a eficácia desse treinamento, desse desenvolvimento. Então, desenvolver ferramentas, metodologias que tentem buscar essa eficácia. Está acontecendo muito isso agora, por exemplo, nas teleaulas, né, no ensino à distância. A gente está dando aula aqui desse lado e eu não sei o que está acontecendo aí do outro lado. Aparece que o aluno ali, por exemplo, está presente, mas eu não sei se ele só está ali virtual, ele está lá tomando café, foi dormir, foi descansar, foi dar uma volta, você não sabe. Então nós temos que desenvolver métodos, técnicas, ferramentas para conciliar essa nova metodologia de ensino à distância, garantir o engajamento das pessoas. Então tem que ter muita responsabilidade com esses novos formatos, né? E a gente tem que estar atento a isso. Muito bem. E também, assim como nós temos novas formas de gestão, nós também temos agora, para o novo normal, novas formas de trabalho, novos contratos de trabalho, que também não são novos. Tirando as duas medidas provisórias, né? A medida provisória 927 e a medida provisória 936, que foi específica para esse período de calamidade pública, todo o resto que eu vou falar aqui, gente, já existia. Então, mais uma vez, quando a gente fala em novo normal, será que é novo mesmo? Que é novo, provavelmente é a forma de utilizar esses novos contratos de trabalho. Eu destacaria aqui a flexibilização, né, da medida provisória 927, banco de horas, férias antecipadas, feriados antecipados. Na medida provisória 936, a redução de jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%, que pode durar até 90 dias, 3 meses, ou a suspensão do contrato de trabalho limitado a 2 meses, onde qualquer uma dessas utilizações requer uma estabilidade para o trabalhador no mesmo tempo que ele ficou sujeito a esse tipo de contrato. Todas elas têm pontos positivos e pontos negativos. Cada profissional de RH deve analisar a situação de cada empresa para utilizar a técnica que for mais adequada. A outra coisa, gente, já pensando no novo normal, é que, como medida provisória, elas têm uma vida de no máximo 120 dias. E até lá, se ela não for analisada e votada pelo Congresso Nacional e pelo Senado Federal, ela pode não ter mais valor. Ou ela pode, depois de avaliada e aprovada pelo Congresso e Senado, se transformar em uma lei, mais uma flexibilização da nossa CLT. O que eu acho que vai acontecer. Uma emenda aqui, outra emenda ali, mas é um futuro. A gente revê essa forma de contrato. E os demais, eles já existem, gente, desde a flexibilização da CLT, que aconteceu lá em 11 de novembro de 2017. Como, por exemplo, o trabalho em tempo parcial, né, que a gente chama aí de patchworks, já existia, também existe em vários países esse tipo de contrato. Contrato em tempo parcial é as empresas avaliarem a utilização dos seus recursos humanos se realmente eu preciso de você na empresa 44 horas semanais. De repente, para alguns profissionais, eu preciso de você lá somente 30 horas, ou somente 22 horas, ou somente 16 horas, 2 vezes por semana. E dessa forma eu tenho um contrato parcial. E você, como profissional, pode vender o seu serviço também para outras organizações. Isso é novo, gente? Não é novo.
Para nós, professores, pelo menos a gente já faz isso. Muitas vezes você dá aula em 3, 4, 5 instituições ao mesmo tempo. Você só tem que ter a capacidade de distribuir essas horas para cada instituição. Eu me lembro uma época que eu tinha 3 registros na minha carteira de trabalho de 3 instituições que eu dava aula. Eu falei, mas como é que pode? Pode. Em uma eu dou aula segunda-feira, na outra terça e quinta, na outra quarta e sexta, na outra é só MBA, só no sábado. Então, gente, isso daí, cada empresa, cada organização tem que mensurar e tem que definir. Ok? Também temos ainda um trabalho temporário, temos o emprego casual, que é aquele que você trabalha somente, por exemplo, de fim de semana ou quando você precisa. Acontece muito na área de eventos isso. Buffet, hotel, restaurante. Então, você fala assim, olha, eu estou precisando de dinheiro, então vou vender minha mão de obra para trabalhar só de final de semana, um sim, um não, ou só quando eu precisar. É o que a gente chama de emprego casual. E o que está na moda agora, né, gente? O trabalho em casa, que a gente chama de home job. Todo mundo fala home office, mas só cuidado, eu sei que vai ter uma palestra sobre isso aí. O home office remete a escritório. Então, nós temos uma modalidade, né, que a gente fala que home office, eu vou trabalhar em casa, a gente lembra de um computador e eu montar o meu escritório como esse aqui, né? Mas home job é muito maior que isso. E o pessoal que não trabalha em área administrativa? Tem um exemplo aqui de uma confecção aqui na nossa região, que eles fizeram isso. Pegaram as suas costureiras e falaram, não pode trabalhar aqui, vocês vão trabalhar em casa. Então, eles criaram lá uma logística, levaram as máquinas para essas costureiras, elas trabalham em casa enquanto durar essa pandemia, principalmente as costureiras que estavam naquela zona de risco, né? E você vai trabalhar em casa. Eles criaram uma logística onde o pessoal vinha, fazia a entrega da matéria-prima, tudo que ela precisava, depois combinavam os horários para retirar desse material e fazer a distribuição. Lembrando que home office ou home job é algo pontual, que você pode usar, por exemplo, em situações como essa, de crise. Já diferente do teletrabalho, que é uma forma de contrato onde o trabalhador ele já é contratado só para trabalhar fora da empresa. Então, home office é diferente de teletrabalho, ok? Então, a maioria de vocês que estão trabalhando em casa é home job e não teletrabalho, ok? Teletrabalho é algo mais complexo. Lembro, nunca esquecendo, né, gente, quando a gente falar em home job, né, ou teletrabalho, existe uma legislação específica, onde tem que ser considerado, por exemplo, a infraestrutura. Por exemplo, se a empresa quer que você trabalhe em casa, tem que se negociar, por exemplo, alguns benefícios específicos para isso, porque você vai utilizar a sua internet, a sua energia elétrica, a sua sala. Né? Então, eu soube já de empresas que entregaram prédios comerciais que eles pagavam um aluguel altíssimo. Falou, nossa, home office é ótimo. Sempre foi, mas ele não tinha visto isso, né? Então, ao invés, é um caso real, ao invés de eu pagar um aluguel de 20 mil reais, uma equipe pequena lá, tinha 10 pessoas, ele está pagando lá um bônus de 300 reais para cada um pagar a sua internet, ajudar na energia elétrica. Fica mais barato do que alugar um prédio, gente, de 20 mil reais. Um andar num prédio de 20 mil reais. Alguns mais, outros menos. Mas é só um exemplo. E aí, gente, dentro desse teletrabalho e desse trabalho autônomo, surge esse trabalho sem fronteiras, que é essa oportunidade de eu vender o meu trabalho para vários clientes dentro da minha casa, ou esporadicamente dentro desses escritórios. Muito bem, gente. E para finalizar, né, como nós falamos, o RH sempre vai ter esse papel fundamental nesse processo. Principalmente porque ele vai ser o condutor da cultura organizacional, do clima organizacional, tão importante para manter essa serenidade nessa relação capital-trabalho nesse novo normal. Então, dicas importantes só para a gente encerrar nossa palestra e vocês responder aquelas duas primeiras reflexões, né? Então,
seja rápido, seja ágil, teste e já aplique, planeje de uma forma eficaz para errar o quanto menos, mas seja rápido. Não fique esperando o bonde passar, que enquanto você não faz, alguém foi lá e fez melhor que você. Então você vai perdendo essas oportunidades. Cenário de crise, de guerra é assim. O primeiro que vai, gente, ele vira referência. Tem humildade, gente, de aprender com os erros e se errar, ter também a humildade de ir lá consertar. E principalmente fazer isso, gente, em equipe. Não chame essa responsabilidade só para você, não queira falar, eu vou resolver isso. Tem que usar todos os recursos, infraestrutura e principalmente o conhecimento multi-especializado das equipes de trabalho. Não é porque nós estamos trabalhando à distância que nós vamos perder esse contato, esse espírito de trabalho em equipe. E uma outra competência que já era, que não é nova, mas na nova é a comunicação, gente. Comunicação eficaz sempre foi um problema nas organizações e agora é mais. Só tome cuidado, acrescente nessa palavra comunicação, comunicação digital eficaz. Ou seja, nós vamos ter que ter muito mais essa habilidade de desenvolver ferramentas de comunicação digitais. E a capacidade, gente, de se inovar sempre. Não ser resistente à mudança com a cabeça aberta. Aprimorar e atualizar aquelas competências que você já tinha, agora atualize para esse novo cenário. Certo? Tem esse hábito de construir isso de uma forma junto, né? Transforme esses desafios em oportunidades. A gente tem que sair dessa crise melhor do que a gente entrou. Assim como vocês têm que sair dessa palestra hoje, melhor do que quando vocês começaram. É assim que você fala, valeu a pena, é assim que agregou conhecimento. Ok, gente? Então, para finalizar, eu quero ler aqui uma frase que eu tinha preparado, que eu queria colocar na tela, mas não consegui. Seja um talento, não uma pessoa comum. O talento é aquela pessoa que tem um desempenho diferenciado. É aquele profissional que é visto como alguém que tem superpoderes, que está lá para agregar valor, que tem o espírito do ganha-ganha, de dar a sua entrega, o melhor, seja hoje na sua empresa, se amanhã ele tiver em outra empresa, ele vai fazer da mesma forma. E ser diferente daquele trabalhador comum. Porque esse espírito de crise, gente, no novo normal, ele vai acelerar essa competitividade no mercado de trabalho. E vão sobreviver, e vão obter sucesso, prosperidade, aqueles que tiverem open mind, cabeça, a mente aberta para esse novo cenário. E não ficar lá reclamando, se lamentando, enquanto isso tem gente que está lá crescendo e se desenvolvendo. Vou deixar como missão também para vocês fazer um debate, então gostaria que vocês escrevessem dentro dessas reflexões 3 coisas, o antes, o durante e o depois, quais são essas mudanças que vocês veem nesse novo normal. E se puderem depois, manda aí para o nosso coordenador, aí, o professor Juraci, se ele me mandar isso, eu vou dar um feedback para vocês, tá bom? Então é isso, mais uma vez agradecer a oportunidade, a instituição, a coordenação, o convite feito por vocês e desejar mais uma vez, amanhã, dia 3 de junho, parabéns a todos os profissionais de recursos humanos. Hoje vocês são acadêmicos, alunos, mas amanhã nós seremos colegas de profissão. Alguns até já são. Ok, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus e muito obrigado mesmo, gratidão por essa oportunidade. Até mais.